Boa noite, irmãos. Muito fraco para a conferência de adolescentes. Boa noite, irmãos. É com muita alegria, mais uma vez, estar aqui, trazendo a palavra do Senhor. A blusa, preciso falar, gente. Se eu não me engano, me perguntaram se eu queria uma blusa. E aí, por questões econômicas, eu falei que não ia dar. Já me arrependi, porque a blusa está linda. Parabéns à liderança, parabéns aos adolescentes. E é com muita alegria que eu estou aqui nessa conferência para trazer e ministrar a palavra do Senhor. Dessa vez noiva. Brincadeira. Brincadeiras à parte. Vamos para a palavra do Senhor. Vamos ouvir aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações. Tem para os nossos corações nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou Thaísa, sou aqui dessa casa linda que eu amo, que faz parte do meu coração. E é com muita alegria, é muito lindo ver o que o Senhor tem feito nesses adolescentes. É muito lindo acompanhar de perto essa galera que estava comigo lá no Ministério Kids, e agora está todo mundo aqui nos adolescentes, agora com meu irmão. E é lindo ver que vocês continuam perseverantes, apesar dos apesares da vida, no caminho do Senhor. Hoje são 10, 11, 12, mas com certeza nós conseguimos ver o Senhor plantando nesse tempo, nessa geração e através dessa liderança, algo que vai gerar frutos. Muitos outros ainda virão. Amém? Vamos à palavra do Senhor? Eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 17, a partir do versículo 1. Já fica aí com a sua Bíblia aberta, que hoje nós vamos passear bastante por esse livro. Nós vamos ouvir bastante o que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações através desse texto, desse livro. Então, 2 Crônicas, capítulo de número 17, a partir do versículo 1, na versão Nova Almeida Atualizada. Aqueles que preferirem acompanhar aqui na tela, pode ser que fique melhor por conta da tradução, de fácil entendimento. E diz assim a palavra do Senhor: em lugar de Asa, reinou o seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus caminhos e mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá, que havia em Judá. Eu vou ler mais uma vez o versículo 6, que diz assim: o coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá, que havia em Judá. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos falar mais uma vez com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, e com o coração derramado e prostrado e concentrado em prestarmos nosso culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Nós, nesse momento, Deus, concentramos o nosso entendimento, nós concentramos o nosso coração, nós concentramos, Deus, o nosso entendimento em ouvirmos a Tua santa e poderosa palavra. Por isso, Deus, nesse momento, que as distrações sejam carregadas por Ti, as preocupações sejam carregadas por Ti, as faltas de
concentração, os déficits, Deus, a falta de concentração e qualquer coisa que possa distrair qualquer adolescente, qualquer homem, mulher nesse lugar, que sejam carregadas por Ti, mas que os Teus olhos estejam fixos em Ti, os Teus ouvidos à Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, Deus, não fale aquilo que eles querem ouvir, nem o que eu quero dizer, mas que o Senhor venha ministrar, Deus, nos corações aqui nessa noite, Deus, ferindo as almas, separando, Deus, a carne do Espírito, Senhor Deus, e direcionando eles ao entendimento do que o Senhor tem a falar com eles nessa noite. Nós oramos, Senhor Deus, e suplicamos pela Tua palavra nessa noite, não porque nós somos merecedores, mas nós oramos no nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, e esse nome é Jesus. Receba a nossa oração, Pai. Amém. Para a gente entender um pouco mais do que a gente acabou de ler aqui, eu queria voltar um pouco no tempo. E aí eu convido vocês a voltar algumas páginas. E para isso vocês vão ter que ir lá no capítulo 14, para entender um pouco mais do contexto que está inserido Josafá. Josafá é a pessoa ao qual nós vamos observar nessa noite, e as suas atitudes e o que foi vivido. Mas eu preciso que, para você entender Josafá, você precisa também olhar um pouco de uma forma mais ampla. E aí a gente volta na vida de seu pai Asa. Para quem não entende o contexto histórico que está acontecendo aqui, Judá já não anda junto com Israel. Houve uma separação através do filho de Salomão, né, que quando assumiu o reinado, há uma repartição e fica uma galera, umas tribos ali em Israel, e Judá se aparta, porque há um reconhecimento de cada um, uma figura política, cada um considerava um rei como rei. Então há essa repartição. E o que acontece? Acontece que agora, nesse tempo que nós estamos lendo aqui, quem reina é Asa, em Judá. E ele é descendente de Davi. Por isso que nós lemos num texto que Josafá seguiu os mesmos conselhos que o seu pai Davi. Por quê? Porque ele é da descendência de Davi. Então, Asa está reinando agora, antes de Josafá. Asa, pai de Josafá. E no texto do capítulo 14, no versículo 1, diz assim: Abias morreu, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso. E houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Ele disse a Judá: vamos construir estas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado e Ele nos deu repouso por todos os lados. Então, eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lança, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Talvez a gente leia esse texto e a gente fale: caramba, uau! 300 homens é muita coisa, 280 também é muita coisa, que na soma, então diz o texto que
Asa tinha um exército de 580 mil valentes. 580 mil. Só que aí o texto continua. E aí algo começa a acontecer naquele tempo. Os dias que eram de paz, de repente já não é de tanta paz assim. E então o texto continua dizendo: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. E chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O texto vai continuar dizendo que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Mas a história de Asa continua, e ele tem muitos e muitos anos de reino. Então, logo após essa guerra, o texto lá a partir do capítulo 15, vai dizer o seguinte: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Esse foi o recado de Deus através de Azarias para Asa. E é importante você entender que Deus mandou um recado para Asa e para Judá. Só que o tempo passou e Asa continuou no reinado. Logo mais, depois de um tempo, o texto vai dizer que no 36º ano do reinado de Asa, no 36º ano do reinado, já tinha passado 36 anos que ele estava ali, naquele poder. E se o coração verdadeiramente não estiver firmado no Senhor, não importa quanto tempo você tenha de igreja, não importa quanto tempo você tenha de estabilidade numa vida de devocional às vezes, não importa quanto tempo você está no culto de oração, quantos cultos e ministros de louvor e quantas vezes você esteve, não importa. Vai fazer 40 anos, mas se o coração não estiver firmado no Senhor, algo pode acontecer. E com Asa não foi diferente. Antes da gente entrar no capítulo 16, acontece algo. Asa, ele está ali no poder e eles, em mais uma batalha, eles conquistam os despojos, que é tudo aquilo que a terra a qual eles atacam tem, que são ouros, prata, bronze, ferro e tudo que era de poder, que tinha valor. E eles pegavam aquilo e levavam para onde? Para a casa de Deus. E eles davam a Deus. Só que no 36º ano, Asa já está há muito tempo no poder. Asa já está calejado de tantas batalhas e de tantas conquistas. Porque o Senhor é com ele. E agora está tudo tranquilo demais. Só que Asa começa a desandar
no seu poder. Diz assim o texto no versículo 1 do capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães de seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali, que era uma outra terra, uma outra tribo. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, Asa edificou Geba e Mispa. Vamos continuar. Naquele tempo, o vidente Hanani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiro? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Vocês conseguem analisar como que começou a vida de Asa e como que agora as coisas estão caminhando para Asa? Asa tinha tudo para dar certo. Começou fazendo tudo dar muito certo. Estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, diante de uma guerra onde ele só tem 580 mil homens e vai contra um exército de 1 milhão, mais 300 carros. Ele clama ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é poderoso o suficiente para o livrar daquela situação. Mas agora, depois de 36 anos no poder, ele já se acha no direito de fazer as coisas com a força da sua mão. Então ele acha por bem ir lá na casa do Senhor, pegar prata e ouro, mandar para um rei de um outro país, com uma outra fé, com uma outra cultura, e falar assim: ó, vem para o meu lado, pode parando, eu tenho mais para te dar do que esse povo aí que você está se juntando. E o rei Baasa, realmente, ele retrocede, ele para. Só que aquela conquista ali já não foi o Senhor que deu a ele. Aquele coração que ele tinha disposto a clamar e a reconhecer que há um Deus em Israel, há um Senhor em Israel, já não é o coração que está reconhecendo agora, há 36 anos depois do poder. Então Deus ainda assim levanta alguém para falar com ele, para dar um recado para ele. Olha só. E aí Deus ainda mais, ele lembra ele do que ele fez lá atrás. Lembra quando você foi lá atrás com aqueles 580 homens e foi 1 milhão contra você e você clamou a mim e eu dei vitória ao meu povo? Você lembra disso? Mas agora o seu coração já não está totalmente em mim. É como se o Senhor dissesse isso. Agora você quer estar no comando, você não está me dando comando.
E então, Asa começa a se perder ali já no meio da situação, seu coração já está muito longe do Senhor. E o texto continua dizendo o seguinte, a partir do versículo 11 do 16: eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e a sua doença era muito grave. Mas olha o que o texto diz: porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Aqui acaba a história de Asa. Esse é o fim de Asa, pai de Josafá. Só que quando o rei morre, automaticamente o seu primogênito assume o trono. E é aí que entra Josafá. Aquele texto que nós lemos lá no começo. Diz assim novamente o texto, a partir do versículo 1 do 17. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras da lei. As obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá que havia em Judá. Até aqui, muita semelhança com seu pai. Mas o texto, a partir do versículo 7, diz assim: no 3º ano do seu reinado, Josafá enviou os seus oficiais, Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles enviou os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. E com estes levitas enviou os sacerdotes Elisama e Jorão. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000 e chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000 homens. Depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens. 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, com ele 200.000 homens armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, que com 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, além dos que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá.
esse é o relato de um reino muito próspero que Josafá tem. Algumas coisas já começam a ser diferentes do que a gente lê no tempo de Asa. A Asa tinha até um coração ali firme, um coração predisposto, um coração que clamava no começo. Josafá viu seu pai reinar. Então, quando Josafá ele começa a reinar, ele começa a entender que mais do que ele deveria ter um coração, ele queria que o seu povo também caminhasse com o Senhor. E então ele começa a enviar, como a gente leu, ele começa a enviar capitães e levitas que carregavam consigo o livro da lei do Senhor, ensinando as cidades que eram conjuntas com Judá para entenderem quem era o Senhor, para caminharem nos preceitos do Senhor, para ter também um coração rendido ao Senhor, um coração que clamasse ao Senhor. E aí, no capítulo 18, a gente começa a entender o que começou a rolar na vida de Josafá. Josafá, ele se tornou, um pouco mais depois que ele já estava no trono, ele se tornou genro de Acabe. Ele se casou com a filha de Acabe. Para quem não sabe, Acabe era o rei que estava lá em Israel. Lembra que teve a repartição e ficou Judá de um lado e Israel em outro. Então, no tempo que Josafá reinava em Judá, Acabe reinava lá. Acabe era aquele que era casado com Jezabel. Ou seja, a gente já sabe que a situação ali não era muito legal. Não era uma coisa muito de quem tem um coração muito fiel ao Senhor. Então, Josafá, o texto diz, a partir do versículo 2 do 18, que passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe, lá em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir contra... E o persuadiu a ir com ele atacar Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: "Você vai comigo a Ramote Gileade?" Josafá respondeu: "Sou como você é. O meu povo é como o seu povo. Iremos com você à guerra." Mas parece que no meio do caminho, sabe quando você está no meio de uma situação, numa roda de amigos, que tem aquela galera que não é da sua igreja, que não quer saber de igreja, e aí, vamos lá, e aí você, vamos. E aí no meio do caminho dá aquele, opa, calma aí. Mas será que é isso mesmo que o Senhor quer? E é mais ou menos o que acontece com Josafá durante essa conversa com o rei Acabe. Ele fala: "O meu povo é como o seu povo e nós vamos à guerra com você." Só que aí depois ele volta atrás e aí ele diz assim, ó: "Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor." Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: "Devemos ir e lutar contra Ramote Gileade, ou devo me conter?" E eles disseram: "Vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei." Mas Josafá perguntou: "Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos?" O rei de Israel respondeu a Josafá: "Há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imlá." Josafá disse: "O rei não deveria falar assim." Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: "Traga-me depressa Micaías, filho de Imlá." O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de
Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios, até que estejam destruídos. Ih, meu Deus, me perdi, calma aí. Até que estejam destruídos, achei, gente. E no 11 diz assim: todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote de Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas aí chega aquele profeta, que Acabe disse que não curtia muito ele, que só falava coisas ruins para ele, coitado, ele era tão bonzinho. E aí Micaías chega, e então o mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a de um deles, fale o que é bom. Esse foi o mensageiro enviado por Acabe até Micaías. O homem já chegou lá falando assim: olha só, tá 400 homens lá falando só coisa boa, você vai chegar lá e você vai falar também. Porque olha só, não é possível que dessa vez você não tenha uma palavra boa para Acabe, que é um homem tão bom, tão temente a Deus. E então Micaías respondeu, diz assim no versículo 13: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devo me conter? E ele respondeu: vá, você triunfará, eles serão entregues nas mãos de vocês. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale, a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: portanto, ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? E ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas de Israel, do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por qual caminho passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prendam Micaías e leve-no de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e ponham o pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isto. Até aqui é o trecho do que está rolando para decidir se vai-se contra aquele povo em Ramote de Gileade ou não. Para mim, já estava tudo muito claro. Se eu fosse Josafá, eu ia falar assim: ó, beijo, amigo,
vai lá, tá? Se você quiser. Eu tô voltando lá para ajudar, tem muita coisa para resolver lá, entendeu? Sabe assim, cada um tem sua terra, cada um tem sua política, cada um tem seu jeito de liderar. O Senhor já falou, tá tudo claro aqui para mim, tô saindo fora. Mas fica aí você, qual interpretação, qual conselho você vai levar consigo. Só que não é o que acontece com Josafá. O texto continua dizendo assim, a partir do versículo 28. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá, eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. Eu vou resumir para a gente pular para depois dessa guerra. Ele manda Josafá usar os trajes reais para o quê? Porque numa guerra, o que a galera vai procurar? O rei. Acabe, muito amigo de Josafá, fala assim, vamos embora para a guerra. Eu vou de combatente, de soldado, tererê, tererê. Você fica com seus trajes, entendeu? E Josafá, coitado, é o típico crente no meio de quem não é crente, sabe? O bobinho que não entende nada, que vai na onda de todo mundo, quando vê já está lá, já está chorando em casa, já está pensando o que a mãe vai falar, sabe? É típico isso, porque eu já fui adolescente, eu sei como é que é. No meio do rolê a gente se arrepende. E graças a Deus, no meio desse rolê aqui, Josafá também se arrepende. Mas o que está acontecendo aqui agora nesse momento é, Josafá saiu lá de Judá, e foi se meter numa briga que não era dele. O Senhor falou através de Micaías. Josafá ainda assim foi na onda. E aí, o que acontece? Acontece que eles vão para a guerra. E quando eles estão indo para a guerra, Acabe fala assim, você vai com seu traje, eu vou de soldado. Amigão. E aí, o que acontece? Acontece que eles vão para aquela guerra. Automaticamente, quando eles chegam na guerra, a galera que estava lá já em Ramote Gileade, pronta para o combate, procura quem? O rei. E o texto diz assim, ó. Calma aí, deixa eu só achar aqui. Diz assim, ó. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram, aquele é o rei de Israel. E se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou deles. E aí, acontece o quê? Acontece que no meio dessa situação toda, Josafá, quando vê que está todo mundo vindo atrás dele, o que ele diz? Pelo amor de Deus, me ajude. Bora no cavalo, metendo o pé. No meio desse socorro, o Senhor ouviu Josafá. Imagina o Senhor, meu Deus, meu pai, olha aqui que o outro filho está fazendo. Não mandei esse homem ir, saiu lá de Judá para se meter num rolê que nem era dele. E foi. Clamou, Senhor. E o Senhor o socorreu. E aí, no meio desse rolê, o Senhor desvia os olhos, porque os homens percebem que aquele não é Acabe. E aí ele, não, vambora. E dana a voltar a caçar quem é o rei de Israel que está ali naquela guerra. Resumindo a história, eles encontram Acabe no meio da guerra. E Acabe morre. Eles caçam Acabe até aonde não dá mais. E Acabe morre. Como disse lá Micaías, se você voltar, então o Senhor não falou comigo. E Acabe não voltou para contar a história. Provavelmente, o que ele disse àquele homem, vejo você batendo de quarto em quarto, tentando se esconder. Muito possivelmente, aquele povo que estava lá em Ramote Gileade foi para Israel invadir a cidade. E aquele homem provavelmente devia ter corrido para tentar se esconder. Porque o Senhor já havia falado através de Micaías. Mas voltando aqui para o texto, Josafá então deve ter ficado desesperado. E então o Senhor, como um bom pai que nos repreende, foi lá em Josafá. Foi dar um recado. Lembra que ele deu um recado a Asa? Quando Asa fez tudo aquilo que não era de acordo com o Senhor?
agora o Senhor vai diante de Josafá, que também desobedece ao Senhor. Porque desobedecer a palavra de um profeta que fala em nome de Deus e vem com uma palavra diante da parte de Deus é desobedecer a Deus. Porque a gente sabe que profeta é aquele que traz a palavra de Deus para o povo. Então, se Josafá entrou no meio dessa situação é porque ele estava desobedecendo a Deus. Mas, como um bom pai, cheio de graça, de misericórdia, de perdão, assim como faz comigo e com você, o Senhor vai a Josafá. E a partir do versículo do capítulo 19, diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso, a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Azerá da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. E aí, esse é o puxão de orelha que Josafá leva. E os anos foram se passando. Os tempos foram se passando. Josafá, ele morou em Jerusalém e ele tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim e fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. Nomeou juízes no país, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor. E ao julgarem, Ele estará com vocês. E agora, que o temor do Senhor esteja com vocês. Tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor, nosso Deus, não admite injustiça nem parcialidade e também não aceita suborno. Além disso, em Jerusalém, Josafá nomeou alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes das famílias de Israel para julgarem em nome do Senhor e decidirem as questões de litígio. Para quem não entende o que era um juiz era aquele que tinha o livro da lei e quando alguém vinha apresentar alguma causa, aquele juiz fazia assim: não, mas vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Ah, então o Senhor diz para você fazer isso. Ah, outra causa, então vamos ver o que o Senhor diz. Vamos ver o que o Senhor diz para você fazer. O Senhor está dizendo para você fazer isso. Tudo diante da palavra do Senhor. Então, aqui, não sei para você, mas para mim, aqui, a gente já consegue identificar a diferença de um coração derramado ao Senhor. A diferença de Josafá para Asa. Quando Asa foi repreendido, ele ficou tão indignado que ele mandou prender o homem que foi falar com ele. Quando Josafá é repreendido, ele faz ao contrário. Ele volta o coração dele para o Senhor, ele começa a levantar juízes, ele começa a levantar homens que tivessem um nome naquela cidade, figuras importantes, que fossem reconhecidas e obedecidas, e ele começa a falar a esses homens assim: ó, eu estou te colocando como juiz, mas presta muita atenção no que você vai fazer, porque você não está julgando em seu nome, não, você está julgando em nome do Senhor, e ele não age com parcialidade e injustiça e odeia, ele abomina subornos. Presta muita atenção no que você vai fazer. Além disso, ele levanta levitas, ele começa a enviar homens para ensinarem a palavra do Senhor, porque ele queria sua cidade totalmente entregue ao Senhor. E essa é a diferença de um coração derramado ao Senhor. Mas o desfecho da vida de Josafá não acaba aqui. Algo acontece. E diz assim: depois disto, no capítulo 20, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi.
Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós não apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Aqui a gente já consegue ver a diferença. 2 reis, um pai e um filho. 2 homens que estiveram diante da mesma posição. Sabe o que é interessante? O pai e o filho. Josafá, filho de Asa, viu o que Asa fez. Mas Josafá, com certeza, entendia que ele não precisava repetir o ciclo do seu pai. Josafá, ele viu o que Asa fez. Porque nós observamos o que os nossos pais fazem. E eu digo isso porque durante muito tempo que eu fui uma adolescente que também via o que os meus pais faziam. E todo adolescente tem aflorado dentro de si uma sede por justiça que não tem como explicar. Não porque isso não é justo, principalmente se tem irmão, né? Não é justo porque com ele você faz isso, mas comigo não faz. Não é justo porque ele pode, e quando não tem irmão, não é justo porque fulana a mãe deixa, a minha senhora não deixa. Sempre tem uma sede
de justiça que eu não sei. Eu acho que se botasse os adolescentes no poder, esse país ia ser melhor. Porque é uma sede de justiça, um negócio da comparação, do não é justo comigo, não é justo o que está fazendo, não é justo o que a senhora está fazendo, né? Eu sei que a gente fala. Eu já fui uma adolescente. Só que quando a gente é adolescente, a gente só acha que a gente sabe tudo, mas a gente sabe nada. E eu digo isso porque no meio da minha transição de adolescência para a juventude, o Senhor converteu meu coração. E aquela concepção e aquela postura de justiceira que eu tinha lá dentro da minha casa, começou a ser a primeira coisa que o Senhor colocou por terra. Porque não importava se era justo ou não perante os meus olhos. O Senhor instituiu os meus pais como autoridade sobre mim. Então, se é justo ou não, Senhor, essa causa é tua, porque eu não tenho voz nesse lugar. Já era assim que eu já chegava. Senhor, eu não tenho voz aqui. Ninguém me ouve aqui. Faz o Senhor, Deus, a tua vontade, Senhor, que seja a minha vontade, a tua vontade. E é assim, caminhar com o Senhor é se submeter ao Senhor. E muitas vezes se submeter ao Senhor vai ser se submeter aos seus pais, ainda que você não concorde. Mas o ponto aqui, voltando para a história de Asa e Josafá, é que a gente precisa se concentrar que Josafá está diante da mesma situação que o seu pai Asa esteve. Josafá estava diante da mesma situação. Teve a primeira guerra, show. Josafá se meteu numa guerra, porque a guerra nem era dele, para começar por aí. Passou, veio a repreensão, cajadada, puxão de orelha de Deus. Asa fica revoltado, indignado com aquela situação. E agora vem uma guerra para testar, porque antes, olha, ainda é interessante. Antes de entrar na segunda guerra, Asa ainda recebe um recado de Deus. Olha, enquanto vocês me buscarem, eu estarei com vocês. Se vocês buscarem a minha vontade, eu estarei com vocês. Só que Josafá, ele só recebe puxão de orelha, porque a primeira guerra foi ele que foi se envolver lá. E ele tinha entendido muito bem que Deus tinha dito para ele não se envolver naquela situação. Ele clama a Deus. Deus socorre Josafá. E aí então o que acontece? Josafá volta para sua terra. Uma guerra. Moabe está vindo contra ele, indignado, porque acha que a terra de Judá não é de direito dos judeus, é direito de Moabe, dos moabitas, porque eles a possuíram. Mas agora, Josafá, mesmo depois do puxão de orelha, ele se prostra ao Senhor. Ele poderia falar, não, meu Deus, agora ferrou, está uma situação terrível, está todo mundo vindo, vão tomar nossa terra. Não. A diferença de Josafá é o destaque desse texto. O texto diz que Josafá se ajunta no templo, na congregação do Pátio Novo, e ele começa a orar a Deus. Antes disso, ele ordena que todos entrem em jejum. Vamos orar, vamos todos jejuar, vamos todos clamar, vamos todos buscar a face do Senhor. E ele ora, e o Senhor diz, vá, podem ir, porque essa guerra não é de vocês. Vejam a salvação que eu os darei. E então, vamos ver como que foi. A partir do versículo 18 do capítulo 20, diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creia
creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pôde olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. O restante é só as considerações finais do tempo em que Josafá esteve no reino, esteve no poder. Só que eu e você ficamos aqui com a conclusão da história desses reis. Eu e você estamos aqui ouvindo o que foram a vida desses reis. A gente não precisa falar muita coisa. Eu não tenho muito o que acrescentar. Nós temos diante de nós 2 homens que tiveram posturas diferentes diante das mesmas situações, mas um escolheu clamar. Um entendeu que a repreensão do Senhor era para o salvar e não para o amaldiçoar. Tanto que quando ele fala para os coratitas e os coatitas para irem louvando, ele diz assim, ó: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá era um homem que sabia quem o Senhor era. Josafá era um homem humilde. Humilde não no sentido financeiro, no sentido mesmo de se prostrar, no sentido de se derramar. Sabe, quando eu olho Josafá e Asa, eu me lembro de um texto de Jesus. Jesus diz que no templo chegam 2 homens para orar. Um é rico e o outro é pobre. E aí ele diz que o rico, quando ora, ele fala assim: Senhor, obrigado, Senhor, porque eu não sou como este que está aqui. Senhor, eu te louvo, eu faço acontecer, eu sou o cara. Eu te louvo, Senhor, porque eu sou o cara. Em uma formalidade, e sem formalidade, as palavras dele é se colocar num lugar muito alto, com uma falsa ideia de humildade.
Mas o que ele não sabia era que o pobre, o cara do lado, estava assim: Senhor, quão miserável eu sou. Senhor, como eu preciso de Ti. Senhor, como eu dependo do Senhor. Como só o Senhor é o meu socorro. Como só o Senhor é Deus Altíssimo, digno de toda honra, de toda glória. Como só o Senhor é Salvador. Como só o Senhor é Rei. Um humilde e um orgulhoso demais. Quando eu olho para Josafá e Asa, eu consigo ver um humilde e um orgulhoso demais. E a questão aqui é: como que você se vê? Quando você pega Josafá e Asa, como que você se vê na vida desses homens? Será que você é alguém que sai ali, ou às vezes nem sai, pode ser aqui dentro mesmo, quando qualquer pessoa te repreende, entra aqui, sai aqui, você empina o seu nariz, não me conhece, não sabe o que eu passo, não conhece as minhas dores, não sabe como minha mãe é, não sabe o que eu passo em casa, não sabe como que meu pai é, nem ouviu a minha versão e já está falando na minha cabeça. Não posso fazer nada, tudo sou eu. Ou você é alguém que senta, reconhece e diz: obrigada, eu realmente precisava ouvir isso. E eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Quantos adolescentes, se eu conversar com Júlia e Isabela e perguntar quantos adolescentes já te pediram ajuda, chegaram até você e falaram assim: eu preciso de ajuda. Eu não sei nem do tipo da ajuda que é, mas eu preciso de uma ajuda. Será que ele vai lembrar de você? Será que ele vai falar: não, fulana, ciclana, veio até mim? Ou será que quando eu perguntar, alguém pede ajuda? Ou quando vocês vão até alguém, alguém reconhece? Ou é sempre muito chato. Pô, ficar no meu pé, esses líderes aí. Não aguento mais. Toda hora um WhatsApp, toda hora quer conversar, toda hora toda hora uma reunião, toda hora um negócio. Que orar o quê, irmão? Sempre tem. Eu já fui essa adolescente. E eu vou te falar como eu me arrependo. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e a gente falando sobre fases da nossa adolescência. E aí o Senhor já tinha convertido o meu coração. E eu disse para ela que tinha uma coisa que eu me arrependia muito na minha adolescência, de ter feito na minha adolescência. Foi de subir aqui, sem estar com o meu coração no Senhor. Thaís, mas você era sempre tão obediente, tão dedicada, obedecia seus pais. Sim, mas o meu coração não estava no Senhor. Muitas vezes eu fui alguém que só esteve aqui em cima do altar para compor espaço, mas o meu louvor no íntimo não estava sendo para o Senhor. Muitas vezes eu estive aqui porque meus amigos estavam aqui. Eu estive aqui porque a minha mãe me trazia aqui. E eu nem entendia o que era estar aqui. Eu achava que quando eu pudesse, o meu domingo seria diferente. Na minha cabeça, eu só vinha para a igreja porque minha mãe vinha para a igreja. E quando eu fizesse 18 anos e trabalhasse, alguma coisa do tipo, o meu domingo ia ser outra coisa. Porque eu só vinha para a igreja porque minha mãe me trazia. E eu nem entendia o que era estar aqui. Mas eu cresci aqui. Muitas vezes eu fui uma adolescente assim. E quando o Senhor converteu o meu coração, eu digo converteu o meu coração, porque o nosso coração ele não se converte, ele não tem capacidade de fazer absolutamente nada se o Senhor não fizer. Então eu te digo que se você está se identificando com essa palavra, não é só sua consciência.
Não é só a sua racionalidade. É porque Deus está te permitindo desfrutar de uma compreensão na sua alma dessa palavra. Não é você que está fazendo nada. É o Espírito Santo de Deus. E durante uma fase na minha adolescência, o Senhor, Ele começou a ministrar no meu coração muitas dúvidas. E isso acontece muito na vida dos adolescentes. Dúvidas. O que eu vou fazer, quem eu sou, que faculdade eu vou fazer, eu vou trabalhar com o quê? Dúvidas. E diante dessas situações de dúvidas, eu via muitos amigos tomando decisões muito erradas. Eu via amigos saírem da igreja e se envolverem com as drogas. Eu via amigos na igreja, mas não querendo saber da igreja. Eu vi muitas situações. Vi pessoas saindo da igreja só para curtir a fase mesmo. Eu vi isso. Só que diante das situações, o Espírito Santo de Deus, que é um Deus de misericórdia, de bondade, me levou a entender que eu precisava fazer diferente, que eu precisava de uma resposta. Lá dentro de mim havia um espaço, e esse espaço era do tamanho exato de Deus. E sabe o que aconteceu? O Senhor me levou a clamar. Eu comecei a lançar as minhas dúvidas para Deus, porque minha mãe não tinha respostas. A minha mãe tinha os sonhos que ela tinha para ela, querendo ser projetados em mim. O meu pai, a mesma coisa. Meus tios, pessoas que me amavam, mas o que eles tinham era sonhos deles projetados em mim. Só que o Senhor me levou a clamar, porque o que eu precisava não era do conselho amoroso da minha mãe, não era do conselho do meu pai, não era do conselho do meu tio, era da direção do Senhor. O que o meu coração precisava era da voz de Deus falando assim, ó, vai por aqui. As respostas, as dúvidas que eu precisava na minha adolescência era da direção do Senhor. O que o Senhor faz nessa geração e o que o Senhor quer ao olhar para a terra e olhar para nós é encontrar corações que se importam em saber o que o Senhor quer. Não é difícil, é só um coração disposto a ouvir o Senhor. O que o Senhor quer encontrar em nós são corações como o coração de Josafá, que é repreendido, que leva o puxão de orelha, mas que é submisso a Ele. É um coração que sabe que está pecando, mas não se conforma em estar nesse lugar de pecado. Ah, Thaísa, mas eu já caí 1, 2, 3, 4, eu tento e não consigo. Volta para o Senhor. O Senhor não disse que a caminhada ia ser fácil, mas Ele disse que Ele estaria conosco. O que o Senhor quer são corações de adolescentes resistentes, que não aceitam estar caído. Não, é um coração que quer estar prostrado diante dEle. Caiu, levantou, vamos embora. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. É entrar no quarto, se ajoelhar e chorar, nem conseguir falar, porque o Senhor, Ele entende as nossas lágrimas. O que o Senhor quer não são corações vazios e apáticos. O Senhor quer corações sensíveis para Ele. O Senhor quer corações derramados para Ele. O Senhor quer poder também olhar para a vida de vocês e falar, olha o meu servo. Olha meu servo, olha minha serva. O Senhor, Ele conta conosco e Ele procura em nós corações dispostos. Ele procura em nós corações humildes.